Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Mais Próximos de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos tópicos que nós precisamos ter em mente para poder ler então a Bíblia. No tópico Quando você lê a Bíblia, é preciso que você tenha em mente que ela narra fatos históricos, momentos históricos, e você precisa saber desse contexto. Então, quando você pega aí uma passagem que aconteceu em Salmos, por exemplo, a passagem que aconteceu do rei Davi, ou qualquer outra passagem que está ali sendo descrita, você precisa procurar historicamente aonde se encaixa, para você poder entender aquilo que eles estão dizendo da melhor forma. E aí você vai ter uma compreensão melhor daquilo que a Bíblia está querendo passar, daquilo que a palavra está querendo passar, certo? E por que isso? Porque cada contexto histórico quer dizer uma coisa. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente fosse ter uma Bíblia para escrever, muito provavelmente falaríamos sobre vírus, falaríamos sobre as pessoas estarem mais frias, as pessoas estarem mais conectadas às mídias sociais do que na época que a Bíblia de fato foi escrita. Então, como conta fatos históricos, narra coisas do cotidiano, a gente precisa também conhecer os costumes, como que as pessoas viviam, quais eram as leis, como se vestiam, para a gente poder entender todo o texto que está escrito, certo? Há aproximadamente 113 livros apócrifos. Vi o que é livros apócrifos? São livros que estão fora da Bíblia, mas que narram as histórias de Deus, a vida cotidiana desses povos e também a vida de Cristo. Olha só que interessante. São 52 livros no Velho Testamento e aproximadamente 61 livros no Novo Testamento. Mas eles são livros que não estão na Bíblia ou porque foram considerados hereges pela Igreja Católica na construção do livro que a gente conhece como Bíblia, ou porque eles não faziam parte do compilado da Bíblia hebraica, que é considerado a língua divina, ou porque são partes de outras culturas. Por exemplo, trechos que foram descobertos nas tumbas, nas catatumbas, não, como é que é? Nas pirâmides do Egito, que falam do povo de Israel que passou pelo período no Egito, mas que não estavam dentro das escrituras, então foi descoberto posteriormente. E aí eles também trazem todos os sentidos que a gente precisa saber para entender. Alguns a gente encontra disponíveis para a gente poder comprar e tudo mais, outros são segredo de Estado e só quem tem acesso deve ser lá a biblioteca lá de Roma, né, na grande biblioteca da Igreja Católica, que tem muita coisa escondida lá, tenho certeza. O oitavo tópico que a gente vai falar é que Bíblia existem muitas. Eu posso citar a hebraica, que é a base. E aqui no Brasil as mais conhecidas são a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. A Bíblia Vivi, por que existe essa diferença de Bíblias? Bem, a forma para se explicar que seja bem rápido e fácil de se entender foi que assim, quando Martinho Lutero decidiu se separar da Igreja Católica, dizendo que aquilo que eles pregavam e faziam estava errado, ele decidiu construir a sua própria Bíblia, com base nas construções na Bíblia original, que é do hebraico. E aí ele construiu a Bíblia Protestante, que tem
os livros da Bíblia hebraica, mais 27 livros que constam no Novo Testamento. Já na Igreja Católica, eles têm 7 livros a mais do que a Igreja da Protestante, porque eles adicionaram 7 livros e passagens que estavam escritos em grego e não continham na Bíblia original hebraica. E é por isso que existe essa diferença. Bem, pessoal, esse daqui é bem importante porque eu acho que, de qualquer forma, para mim, pelo menos para mim, quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai querer se aproximar de Deus, ter uma intimidade com Deus, você quer descobrir as muitas faces dele, você quer descobrir quem ele é, você quer descobrir quem foi o filho dele e quem são as pessoas que se desdobraram para pregar o evangélico, que morreram para pregar o evangélico, né? E aí, eu acho importante você também conhecer esses 7 livros que estão na Bíblia Católica, fora os livros que são apócrifos. Os 7 livros da Bíblia Católica são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2. E eu acho interessante você ler, assim como outras obras que trazem a continuidade, porque aqui na Bíblia a gente termina em Apocalipse ou Revelações. E ali conta ali um desfecho do que seria o fim do mundo. Mas até esse desfecho acontecer, nós não sabemos quando. Quem foram as pessoas que modificaram a nossa sociedade em si, sabe? Existe um livro chamado O Grande Conflito, que narra aí a construção depois do protestantismo, depois que Martinho Lutero saiu, e veio um monte de gente que morreu para continuar pregando o evangelho. Então eu acho que isso é bom para a gente também, saber essas alternativas para que a gente conheça também mais aprofundado a construção daquilo que a gente prega, daquilo que a gente diz que é verdade, não é? Então quando a gente abre a nossa mente para conhecer, eu acho que isso ajuda a gente também a tirar os preconceitos, beleza? E por último, mas não menos importante, temos o top 10, que é as Bíblias todas elas têm origem no hebraico. Por quê? Porque o hebraico era a língua considerada divina. Então lá na época de Moisés, lá na época dos tabernáculos, lá naquela época que está escrita na Bíblia, aquela antiga, nessa época a língua para se falar de Deus era o hebraico, era considerada a língua divina. Todo mundo que fosse falar disso, que fosse frequentar os templos, deveriam saber o hebraico, beleza? Mas, como a gente disse, essa língua foi sendo modificada, assim como a nossa língua sempre se modifica. A língua é uma coisa que se modifica, mas a língua se modifica. Então, se você pegar uma versão mais antiga para uma versão atual, você vai ver que se modificou as línguas. A utilização, por quê? Porque as pessoas modificam, as culturas se modificam e as palavras começam a ser mais difíceis de entender, então vai se facilitando o entendimento. E aí, as escrituras só podiam ser escritas em hebraicos, mas outras pessoas, outros povos queriam também falar sobre Deus, queriam falar sobre o contato que teve com Israel, queriam falar com o contato que teve com outras culturas, queriam falar com o contato que teve com os profetas e escreveram em outras línguas. E aí essas outras línguas também foram acrescentadas posteriormente. Então tem grego, tem alemão, tem romano e etc. Mas a base, a base da Bíblia é escrita em hebraico, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desses 10 tópicos que a gente discutiu aí um pouco mais sobre esse livro incrível. E no próximo vídeo a gente vai ter aí um resumão para a gente depois iniciar as nossas leituras e os nossos aprofundamentos nessa série mais próximos de Deus. Um grande beijo, tchau!